Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por este dia, por essa chuva, que veio. Estamos numa crise hídrica no país e temos pedido a Deus que mande chuva, E somos gratos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que romperam essa chuva e vieram aqui. Quero mais uma vez ler Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deixa eu ver se está ligado aqui. Me auxilia aqui, acho que está desligado, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Vamos todos juntos? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Meus irmãos, podeis tomar assento. Nesta noite, nós iremos abordar dois temas. Nós temos hoje o objetivo de falar mais especificamente para a liderança. E falaremos aqui para professores, líderes e também para pastores, dirigentes de congregação. Achamos por bem começar falando inicialmente sobre o tema Unidos contra a ideologia de gênero e em seguida abordaremos sobre a ação pastoral, a igreja e a ideologia de gênero. Eu iniciei ontem falando que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E é uma guerra que tem se levantado contra a família. O inimigo, ele tem levantado pessoas com o intuito de trazerem ideologias e usar a mídia, inclusive a escola, como falamos ontem, para fazer uma doutrinação, para que se mude a forma de pensar das pessoas. Vivemos numa época de relativismo. E o relativismo, ele prega sobre a perspectiva do que seja certo ou errado. E o errado ou o certo é algo de acordo com o ponto de vista de cada um. Mas existem conceitos na Bíblia que eles são absolutos e não podem ser relativizados. E é por isso que eu bato com muita frequência de que nós devemos nos aprofundar no conhecimento e no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Inclusive, doutrinarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, em relação ao que este livro representa. Quando eu criei aquela coleção que eu apresentei ontem aqui para vocês, a primeira matéria que estabelecemos não é sobre o Gênesis, sobre a criação, mas eu trago 13 lições falando para a criança o que é a Bíblia. Para que a criança compreenda que este livro é um livro singular. Que este livro, ele é a palavra de Deus. E então nós falamos primeiro sobre
a história deste livro. Como este livro ele foi escrito. E é maravilhoso observarmos como é possível um livro ser escrito num espaço de aproximadamente 1.600 anos. Um livro escrito por cerca de aproximadamente 40 escritores, que viveram em épocas diferentes, e que viveram em circunstâncias diferentes, pessoas inclusive de níveis cultural diferentes. A Bíblia, ela foi escrita por sábios como Salomão, por sábios como Lucas, que era médico. Mas a Bíblia foi escrita por homens simples, indotos, como Pedro, que era um simples pescador. A Bíblia foi escrita no palácio, mas também foi escrita na prisão. E quando você começa a observar tudo isso, e depois, esses escritos desses autores se harmonizam entre si, que não traz contradição alguma, e um livro que não envelhece e não se desatualiza. Quando eu escrevi, lá na década de 90, sobre o adolescente, escrevi para os pais, Seu Filho Adolescente e Você, foi a minha primeira obra. Em seguida escrevi Aprendendo a Lidar com o Adolescente, em 1996 eu publiquei, e em 98 eu publiquei Abrindo o Jogo com o Adolescente. Hoje, o livro que eu escrevi em 1998 para o adolescente, possivelmente não serve para o adolescente de hoje, porque são completamente diferentes. Eu precisaria atualizar o meu livro, mas este livro aqui, não, ele é sempre atual. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. E é isto aqui que nós precisamos trabalhar com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque é o conhecimento da palavra e entender que livro é esse que vai simplesmente proteger as nossas crianças, proteger os nossos filhos, nossos adolescentes, dessa investida maléfica, desta guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Eu diria, irmãos, que tem muitas igrejas que não estão tendo a conscientização que a igreja aqui em Campo Mourão está tendo. Porque nós precisamos nos unir para fazer alguma coisa, para salvar as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eu coloco aqui, eu falo sobre os transtornos causados por essa ideologia. Abra a página 23 do seu material. E eu coloco aqui que a ideologia de gênero, ela é uma bandeira erguida pela ala esquerdista socialista, que busca a remoção dos valores bíblicos, preste atenção nisso, que buscam a remoção dos valores bíblicos. Por isso, se os seus filhos, se as nossas crianças, os nossos alunos não forem ensinados, eles estarão desprotegidos. Eles impõem novos conceitos de vida, de sexualidade, de casamento, de família, de sociedade, de Estado, promovendo assim a frouxidão moral, a revolução sexual e a supressão do conservadorismo. A situação não está pior no mundo, porque ainda existe uma igreja. E Jesus disse que a igreja é sal, e o sal protege, e é por isso que esse mundo não apodreceu de vez total. E nós não podemos de forma alguma nos tornarmos alheios a esta realidade.
E aqui eu coloco então os transtornos causados por essa ideologia. Primeiro, a confusão causada nas crianças do processo de formação de sua identidade, fazendo-as perder as referências. Irmãos, isso é muito sério. Como psicólogo, eu vejo isso de uma forma muito preocupante. O que será dessa geração? Nós teremos pessoas com muitos problemas psicológicos. Irmãos, quem ouvia falar há alguns anos, algumas décadas, de crianças se mutilarem, de adolescentes se cortarem, se retalharem? Quem ouvia falar sobre isso? E por que isto acontece hoje? Porque nós temos hoje uma geração que sente um vazio na alma. Eu conversei certa vez com uma adolescente que tinha se cortado braços, cortado as coxas, e eu perguntei: filha, por que isso? E ela dizia: a dor emocional que eu sinto é tamanha que eu preciso sentir uma dor física para poder aplacar essa dor emocional. E sabe por quê? Porque os pais haviam se separado. Porque hoje, como eu vi, e eu falei ontem, Satanás, ele atinge a família. Porque destruindo a família, ele destrói a sociedade. Se ele destrói a família, ele consegue afetar também a igreja. Muitos problemas que aconteciam, irmãos, parecia que estavam muito distantes de nós. Nós sempre pregávamos: venham, Jesus resolve todos os seus problemas. E parece que há algumas décadas, os problemas ficavam fora dos portões da igreja. A igreja parecia que vivia numa redoma protegida. Mas hoje, nós temos visto filhos de crentes cometendo suicídio. Nós temos visto até pastores, líderes. E o que está acontecendo? É justamente essa ação diabólica, maléfica, que tem alcançado as pessoas. E uma das coisas que tem contribuído para isso é o acesso às mídias eletrônicas. Então a criança, que ela simplesmente é doutrinada em relação à sua sexualidade, e eu coloquei ontem aqui que uma das artimanhas satânica é por dúvidas. Eu tive a oportunidade de lecionar muitos anos, ainda dou aula na faculdade, e teve uma época que eu dei aula para as turmas de publicidade e propaganda. Você ensinar psicologia da propaganda, da publicidade. E eu fui estudar. E eu descobri coisas tremendas e até assustadoras. O que se faz? O poder psicológico para se vender. E uma das coisas que se faz, principalmente quando se usa os gatilhos mentais para poder vender, e as pessoas compram aquilo que elas não precisam. E uma das coisas é justamente a colocação da dúvida. Se eu chegar para você e disser que eu quero vender isso para você, você não vai querer, porque você não está interessado. No dia que você quiser comprar, você vai lá e você procura e você compra. Mas como é que nós compramos de alguém que de repente chega e nos oferece algo? Porque essa pessoa não chega dizendo para você: olha, compra isso aqui de mim. Não. Você já viu, por exemplo, em Campinas, a gente encontra muita gente nos semáforos e que estão vendendo: olha, compra aqui para me ajudar. E as pessoas não querem ajudar. Agora, faça perguntas. E você vê nas propagandas, por exemplo, se eu chegar e disser que o meu produto é melhor do que o outro, nós vivemos na segurança daquilo que é conhecido para nós. Então nós temos uma certa rejeição ao desconhecido. Isso é natural. Então por isso que nós somos muito
fiéis àquilo que nós compramos, àquilo que nós consumimos. Somos fiéis. Você tem as marcas dos produtos que você compra. Mas aí chega alguém e diz: olha, compre esse outro aqui que é melhor. Não estou interessado. Eu estou satisfeito com o meu. Você já recebeu, por exemplo, você tem a sua linha telefônica de uma determinada operadora. Você já ouviu, por exemplo, a operadora, outra dizer: olha, nós temos aqui um plano especial para você. Não, estou satisfeito com a minha. Não quero. E a pessoa insiste: não, olha, eu não quero. Mas a pessoa continua insistindo: não quero. Agora, se ele chega e diz o seguinte: o seu produto tem isso? Não. O seu produto tem aquilo? Não. Ele faz isso? Não. Aí ele diz: olha, eu tenho algo aqui que é muito especial, que faz tudo isso que você não tem. O que ele está fazendo? Primeiro, despertando a sua necessidade. E ele, sem falar mal do outro, ele está impondo o dele. O inimigo, ele age, irmãos, com essa sutileza. Ele começa, então, trazendo para a pessoa algo para que ela conheça. E aquilo vai se tornando conhecido. E uma das estratégias usadas na psicologia da venda é você atrelar o novo ao antigo, ao conhecido. Por isso, quando vai se vender um determinado cosmético, que às vezes nem é bom, vai colocar uma pessoa famosa, uma atriz, uma modelo, e alguém e diz: ela usa esse produto. Isso faz com que as pessoas queiram imitar ou seguir. Ou seja, se fulano ou a fulana usa, então é bom. Então ele atrela o novo ao velho. O que o inimigo tem feito? Ele está colocando ícones, semideuses, pessoas na mídia que diz que saiu do armário, não sei quem, e então nos reality shows da vida, e vai apresentando essas pessoas que são queridas da população e que se tornaram ícones, se tornaram ídolos, e mostram eles fazendo determinadas coisas. O que acontece com a geração? Se ele faz, porque é bom. E de repente, começamos a adotar padrões que são contrários aos princípios da palavra de Deus. E somente o conhecimento da Bíblia poderá mudar essa realidade. A segunda coisa, então eu vejo, primeiro, essa questão da formação da identidade. Eu vejo que nós teremos pessoas doentes emocionalmente. Segundo, a sexualização precoce, na medida em que a ideologia de gênero promove a necessidade de uma diversidade de experiências sexuais para a formação do próprio gênero. O que está acontecendo, irmão? É uma adultização da criança. Eu estava lendo hoje, eu não tive oportunidade de ver, e isso me despertou a curiosidade para ver e para ter uma noção do que é, mas está muito badalado, o tal do Round 6, né? E, inclusive, minha esposa disse: rapaz, você precisa ver isso, e eu não tive tempo para ver. E hoje eu estava vendo que um grupo de crianças, elas foram hospitalizadas por conta desse tipo de jogo. Eu preciso entender melhor como funciona. Mas a pessoa, ela sai da realidade. E é isso que está sendo colocado. E sabe o que é duro? É que esse tipo de programa, está na Netflix, ele é para pessoas acima de 16 anos. E quem são as pessoas que estão assistindo? As nossas crianças. Então a gente observa realmente algo muito terrível que está acontecendo. Há alguns anos, inclusive falei sobre isso, escrevi sobre isso, aconteceu em São Paulo, na USP, um encontro internacional sobre consumo de mídia entre crianças e adolescentes. E foi apresentado ali
o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Quidus. E o resultado dessa pesquisa é assustador. E que se fossem os evangélicos que tivessem feito essa pesquisa, a mídia teria protestado e teria dito que isso era simplesmente sensacionalismo dos evangélicos. Mas como não foi, foram educadores, foram pesquisadores, a mídia ficou boquinha fechada e não comentou absolutamente nada. E foi feita essa pesquisa no Brasil, de norte a sul, para entender os hábitos, os costumes das nossas crianças e adolescentes em relação ao consumo de mídia. E olha que não estava destacado lá a internet, estava destacado apenas a TV e outras formas. E a pesquisa, ela apontava, de cada 10 programas assistidos por uma criança brasileira, 8 são de conteúdo impróprios para a sua idade. Percebeu isso? E conteúdos eróticos, sensuais. E sabe o que é mais gritante nessa pesquisa? É que muitas destas crianças que estão assistindo programas impróprios para as suas vidas, estão assistindo sentadas ao lado de papai e mamãe. E que não têm, muitas vezes, a sabedoria para compreender que aquilo vai fazer mal para a criança. Pais que assistem filmes de terror com seus filhos, crianças e adolescentes. E muitos deles têm pesadelos durante a noite. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Qual é o resultado disso? Uma sexualização precoce. Uma adultização da criança. Então, observe. Primeiro, uma confusão no processo de formação da identidade. Segundo, uma sexualização precoce. Isso são os transtornos causados pela ideologia de gênero. Terceiro, a abertura de um perigoso caminho para a legitimação da pedofilia, uma vez que a orientação pedófila também é considerada como um tipo de gênero. E sabe o que é triste? É que eles colocam o seguinte, eu ponho isso aqui também. Eles querem distinguir entre o pedófilo, dizendo que o pedófilo ele é inofensivo, porque é aquele que sente atração sexual por crianças, e eles falam dos abusadores, que esses sim são aqueles que merecem ser punidos. E aí vem a ideia do pobre pedófilo. Então, a ideologia de gênero está embutido isso. Nas leis, na aprovação, é como, por exemplo, hoje, a descriminalização da maconha. Se isso passa no Congresso, de repente, deixa de ser crime o uso da maconha, por exemplo. Então, a mesma coisa, se isso passa e se transforma em lei, então uma pessoa que ele é pedófilo, isso não seria colocado como crime. Percebe a situação que nós estamos caminhando, para onde estamos caminhando? A quarta coisa é a banalização da sexualidade humana, dando ensejo ao aumento da violência sexual, sobretudo contra mulheres e homossexuais. E por fim, a usurpação da autoridade dos pais em matéria de educação dos filhos, principalmente em temas de moral e sexualidade, já que todas as crianças serão submetidas à influência dessa ideologia, muitas vezes sem o conhecimento e o consentimento dos pais. Trata-se, sem dúvida, de uma violência arbitrária do Estado. Quando foi criada a lei
do menino Bernardo. Então, você observa o seguinte: criamos uma lei para que, através desta lei, a gente consiga combater um determinado problema, que era o quê? A violência doméstica, a violência contra crianças e adolescentes. Bem, mas nós já temos um Código Penal que já coloca isso. Então, se uma pessoa ela se torna violenta em casa e ela é denunciada, isso já é crime. Já é crime. Agora, quando se cria uma lei como esta, significa que se um pai ou uma mãe der uma palmadinha no filho, ele não foi violento, ele apenas tentou corrigir o seu filho, e esse pai ou essa mãe for denunciado, ele poderá até perder a guarda desse filho. Então, hoje, a gente observa que o inimigo ele está caminhando a passos largos para prejudicar a família. O que nós podemos fazer? Essa é a questão que vamos discutir nesta noite. Sair às ruas, fazer manifestações, levar bandeiras nas ruas, nos cruzamentos, ir a Brasília, para frente do STF, ou fazer qualquer tipo de manifestação dessa forma, eu não vou aqui julgar se isso está certo ou está errado, mas eu diria que isto não é totalmente a solução. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que nós não iremos conseguir impedir. Agora, o nosso trabalho, ele é muito maior aqui dentro do que lá fora. Um autor americano, Ted Wide, ele diz o seguinte: não são as cercas altas ou os muros altos que evitam que a erva daninha se crie dentro do jardim, mas é o cuidado que o jardineiro tem com esse jardim diariamente. Não é simplesmente tentando esconder a verdade ou a realidade das nossas crianças e adolescentes, mas é cuidar delas e ensinar as coisas à luz da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Eu vejo que há uma necessidade de termos um programa de orientação na igreja. Um departamento que cuide exclusivamente da família. Que vá além daqueles cultos mensais que nós fazemos para a família, mas que trabalhe com a parte de orientação. A igreja cresce. O pastor sozinho, ele não consegue atender a todas as pessoas. Você é dirigente. Sua igreja pode ser menor. Talvez você consiga dar uma assistência. Mas nós não conseguimos atender a todas as pessoas. Então, se temos um programa de orientação, nós estaremos sempre realizando momentos como esse, de conscientização, como também procuramos desenvolver um trabalho de aconselhamento. No livro Psicologia Pastoral, quando eu escrevi esse livro, foi um desafio para mim, quando a CPAD me pediu, o Ronaldo disse: pastor, nós não temos um material de psicologia pastoral, o senhor não poderia escrever para nós? E sinceramente eu tremi nas bases, pastor Haroldo. Por quê? Porque eu não sou um defensor entusiasta da psicologia nos púlpitos das nossas igrejas. Por quê? E eu coloco inclusive aqui, a gente precisa ter muito cuidado para que não faça, eu digo, são dois extremos, uma é tentar psicologizar o cristianismo, e a outra é cristianizar a psicologia. Mas quando escrevemos esse material, orei a Deus, pedi orientação, e procurei trazer a psicologia numa linguagem que fosse acessível a todas as pessoas.
Mas não só isso, que fosse um material de consulta para o pastor, para o líder, para o professor da escola dominical. Eu tenho uma pessoa com depressão aqui, o que eu faço? Eu venho aqui e vou ver mais ou menos algumas orientações que eu dou, como lidar com a situação. Por exemplo, eu tenho problemas de homossexualidade na igreja, o que eu faço? Então aqui eu dou algumas orientações. Tem problemas conjugais, o casal está passando por alguns problemas em relação à sexualidade, o que eu faço? Então eu pensei numa obra que eu pudesse, na verdade, estar auxiliando o pastor, o líder. E aqui, quando eu falo sobre aconselhamento, eu falo o passo a passo, como se montar, como se criar um programa de orientação na igreja. Hoje nós temos profissionais, nós temos pessoas, nós temos professores, nós temos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos. Então nós temos pessoas que podem ajudar. A gente precisa, de alguma forma, ajudar essa geração. Eu sempre falo para os professores de escola dominical, imagina só, você tem uma lição para ensinar, existe um currículo, inclusive agora vai ser mudado o currículo da CPAD, segunda-feira, dia 1º, estaremos lá no Belém, numa reunião e na apresentação do novo currículo de lições, as próximas lições vão ser modificadas. E você tem um material didático em mãos. E você passa a semana inteira, prepara aquele material e espera o seu aluno chegar na sala. Só que quando chega o domingo, você preparou cartaz, você preparou tanta coisa, fez tanta coisa, você tem, no máximo, 1 hora para colocar tudo aquilo. Agora imagina quantas horas a criança, o adolescente passou absorvendo coisas ruins e prejudiciais à sua mente, ao seu coração. E você precisa ali, naquela hora, ter a graça de Deus para fazer uma verdadeira faxina na mente dessa criança e tirar tudo aquilo, para que ela comece a semana com a mente pura, a mente limpa. E é aí que eu digo que dar aulas é mais do que você chegar ali no domingo e dar a sua aulinha e ir embora. Você precisa impactar a vida dos seus alunos, você precisa tocar no coração deles, você precisa dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento para impactar a vida dos meus alunos. Eu não quero ser um professor comum, eu quero ser um professor que toque no coração, na alma do meu aluno. Por quê? Porque ele chega lá no domingo com a mente cheia de tantas coisas ruins, e precisa ter você como instrumento de Deus para limpar isto. Eu vou voltar a dizer, nós estamos numa guerra, irmãos. E numa guerra, só vence a guerra quem tem uma boa estratégia. E nós precisamos ter estratégias. Não podemos dormir. Tem igrejas que não estão preocupadas com isso. E acham que as coisas devem caminhar dessa forma. Alguns pais estão abrindo os olhos quando estão vendo o problema dentro de casa. Mas é hora de nós acordarmos antes de que o problema chegue dentro da nossa casa. Então, mobilização, eu coloquei a palavra mobilizando-se todos os setores da igreja. Então você cria um programa que envolve todos os setores da igreja. Aí você tem a pessoa ali para orientar, você tem palestras, você cria grupos ali para acompanhamento, pequenos grupos para acompanhamento. É muito importante isso. Hoje nós temos ferramentas com a época que nós vivemos, que a gente pode, de fato, usar essas ferramentas. A pandemia teve o seu lado ruim, mas a pandemia, ela trouxe algo também para nós, de bom, no sentido de que evoluímos. Eu nunca havia atendido um paciente meu, às vezes chegava numa igreja como essa, alguém perguntava, pastor, queria tanto ser atendido, mas o irmão mora tão longe. E hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro, através de plataformas, através de ferramentas que nós podemos fazer.
Então precisamos aproveitar isso e usar isso para o reino de Deus. E aí eu destaco a importância da orientação. A ideologia de gênero, deixa eu só localizar aqui a página para você. Página 50. Então a ideologia de gênero, ela deixa as crianças confusas e enfraquecidas, pois é uma afronta. Ela esvazia a denominação de macho e fêmea das crianças. Ao se introduzir na cabeça esta confusão, as crianças tendem a não se entender. E aí vem aquela questão: com quem eu devo me relacionar? Com o menino ou com a menina? E não só isso, elas são estimuladas a experiências amorosas ou homossexuais cada vez mais cedo. E o mais grave, elas perdem o referencial de família. O que é família para a criança? E eu inicio nessa página aqui dizendo: você já imaginou escolas com banheiros multigênero? Ou seu filho obrigado a vestir roupas do sexo oposto? Ou ainda brincar com um brinquedo destinado ao sexo oposto? Essa é a proposta deles. E aí a criança em casa não, ela está ali, mas na escola vai ter apresentações onde elas vão trocar de roupa. E o seu filho, um menino vestindo roupas de meninas na escola? Já existem escolas para crianças na Suécia e na Holanda, em que não se pode chamar o aluno de menino ou menina, chama-se apenas de crianças, pois elas mesmas é quem deve decidir, quando crescerem, se serão homem ou mulher. Então é uma realidade, irmãos, dura, e é por isso que eu coloco a importância da orientação. Quando a Bíblia diz: ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, nós precisamos ensinar isso aqui dentro para eles. E aí eu coloco aqui para os professores como ensinar a criança. O que o professor deve fazer? Então veja só, na página 51. Primeiramente deve mostrar que Deus criou o homem e a mulher. E hoje já está começando a surgir recursos para isso. Estão sendo produzidos materiais, onde material audiovisual para a criança, para se apresentar na escola dominical ou em outros momentos com a criança. Ensinar a diferença entre masculino e feminino, macho e fêmea, e que há na natureza macho e fêmea, o leão e a leoa, o cachorro e a cadela, o elefante e a elefanta, ou a liá, e assim sucessivamente. Do mesmo modo, Deus criou o homem e a mulher, o menino e a menina. Então isso tem que ser trabalhado, principalmente aquelas crianças abaixo de 7 anos. Elas precisam serem trabalhadas, doutrinadas, irmãos. Se você ler lá em Deuteronômio, você vai ver qual era o método, qual foi o método ensinado ali na Bíblia. E Deus fala através de Moisés, e diz: e a palavra que vos falo estará na sua mente e no seu coração. Ele está falando com os pais. A palavra deve estar na mente e no coração dos pais. Agora, se eu chego em casa, ao invés de me preocupar em ensinar os meus filhos, eu vou ali também ficar lá o tempo inteiro nas redes sociais, que tempo eu terei para eles? Não podemos radicalizar, no sentido, corta isso aqui, né? Foi como estava numa cidade, numa igreja, e o pastor deu oportunidade para uma irmã
E a irmã foi dar um testemunho. E quando ela foi testemunhar, ela então pediu oração pela neta. E disse: irmãos, eu quero pedir as orações pela minha netinha. Irmão, olha, está uma coisa muito séria. A menina não consegue se desligar do celular. Ela fica o tempo inteiro, não faz nada, e começou a colocar o comportamento da menina. Aí ela disse: irmãos, Satanás criou uma tal de internet. E essa internet está levando muita gente para o inferno. Aí virou-se assim para o púlpito e disse: até pastores. A igreja riu, enfim, pela simplicidade daquela irmã. Mas não precisamos demonizar a tecnologia. Precisamos apenas saber usá-la da forma coerente. Fato da gente não ter tomado o poder das redes sociais, até que agora, durante a pandemia, cresceu muito o acesso, e as pesquisas apontam que cresceu muito o acesso dos evangélicos. E eu louvo a Deus por isso, mas eu vejo isso com preocupação também. Por quê? Graças a Deus, nós estamos aqui, nós estamos pondo conteúdo, nós estamos, de repente, pessoas que nunca tiveram, às vezes, coragem de subir num púlpito, mas estão aqui nas redes sociais e estão crescendo nas... Maravilha! Mas isso também fez com que muitas pessoas que não tinham o hábito de acessar as redes sociais, elas estão acessando. Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook, elas vão lá para o YouTube, elas estão nas redes sociais. Só que elas estão tendo acesso a conteúdos que podem prejudicar suas vidas. Elas participavam do culto da sua igreja, a igreja estava fechada e ela estava aqui participando do culto. Mas terminou o culto, ela iria para outra igreja e participava do culto da outra igreja. E depois ela da outra também. E daqui a pouco não era só da igreja, era de outras coisas. E algumas cidades, não sei se aconteceu aqui, teve crentes que depois da pandemia, quase não terminou ainda 100%, mas foi liberado as igrejas agora 100%, e muitos crentes não voltaram ainda. Onde eles estão? Talvez perdido lá no oceano da internet? Onde eles estão? Será que foram doutrinados por essa coisa? Então precisamos ter muito cuidado. Então o professor, ele tem a responsabilidade muito grande para trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Eu estou citando mais crianças e adolescentes, não que os outros também não precisem, precisamos todos disso aqui. Mas são as faixas etárias mais atingidas e as que são mais alcançadas, porque existem mais estratégias para alcançá-la. Então, você não vai conseguir muitas vezes impedir um menino que esteve na escola secular, e lá na escola, imagina uma criança de 4 anos que estava brincando lá, e a professora, que ela aceita a ideologia de gênero, ela então deu uma boneca para esse menino brincar. Aí você chega no culto infantil, e ele vê a boneca, e ele quer também a boneca. Por quê? Na escola dele isso é normal. Qual deve ser a atitude do professor? Eu coloco aqui. Explique, isso é orientação, que não é legal, que não é brinquedo de menino. Os pais devem levar o filho a espaços públicos, mostrar outros meninos jogando bola, brincando de polícia e ladrão, certo? Com o boneco do Capitão América, devem instruir sobre cores rosa e azul. Então, nós precisamos manter isto e falar. Então, lá no Antigo Testamento, era colocado, os pais tinham que ter na sua mente, no seu coração, aí agora eles usavam o quê? Um método, que é o método de inculcar. Sabe o que é inculcar? Quem já viu aquela propaganda muito antiga lá, da garoto, né, do batom garoto? Compre batom, compre batom, compre batom. E a criança fica ouvindo aquilo, e quando ela vê o batom garoto, mãe, me compra um batom. Meus, quando eram pequenos, aí não podia passar e ver batom garoto, da garoto que queria. Aí comprava o batom da garota, porque ficava lá, compre batom. Isso é inculcar. E aí, diz o texto, ensina. Mas eu só posso ensinar se tiver na minha mente, no meu coração. Ensina
ao levantar, ao deitar-te, andando pelo caminho. E aí vai colocando, coloca lá nos umbrais das portas, coloca, escreve na testa, com testeira. Ou seja, repete, 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 repete. E a repetição leva à aprendizagem. Então, explique, mostre. E é muito importante, quando a gente está ensinando a criança, a gente entender que metodologia eu devo usar. Aqui tem pedagogos que sabem disso. Hoje tem até testes, né, que você pode fazer para ver. Existe a criança, todos nós somos assim. Uns são mais visuais. Por isso a gente usa o audiovisual. Outros são mais auditivos. Eles guardam mais o que ouvem. Mas aqueles são sinestésicos, ou seja, aquele que você pede para repetir, fala, ou seja, ele participa, ele tem que participar, levanta, senta, e esse movimento faz parte do processo de aprendizagem dessas pessoas. Então você vai preparar um material na sua sala de conscientização. Aí você vai mostrar para ele figuras, você vai falar e você vai também estimular ele a falar. E aí a criança repete, manda ele apontar. Pega, por exemplo, roupinhas de menino, de menina. Então, para ele identificar. Então, a criança de 3, 4, 5 anos está sendo instruída. E aí você vai mostrar o quê? Sempre as coisas à luz da Bíblia. Olha, vamos ver o que o Papai do Céu falou? Vamos ver o que Deus diz? E sempre que você for passar um determinado valor, você deve usar a palavra de Deus. Porque a criança, ela vai associar, ela associa. Quando você vai ensinar algo, para levar a pessoa, de fato, a guardar aquilo, você precisa levá-la a vivenciar, ou levá-la a uma vivência. Eu sempre dou esse exemplo. Eu fui convidado certa vez para falar para um grupo de adolescentes. Pensa bem, era quase 200 adolescentes, num final de ano, e eles estavam ali fazendo o encerramento do ano. No salão, que era no salão baixo lá do templo, tinha uma mesa no canto, e tinha lá bolo, guaraná, salgados. E quando eu entrei ali, parecia um zumbido de abelha. Aquele barulhão, eles de pé, eles conversando, enfim. Qual o tema que deram para eu falasse? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vocês acham que eles iriam me ouvir? Se eles estavam ali interessados no bolo, na guaraná e nas coisas, e também nas conversas paralelas entre eles, aí chega um pastor aqui, cafona, para dizer, olha, vamos ler aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem. Eles não vão me ouvir. Sabendo disso, eu peguei um feixe de palitos e coloquei aqui no blaze. E quando foi me passada a oportunidade, eu cumprimentei eles e disse, eu fui chamado aqui para abordar um tema com vocês, mas antes de abordar o tema, eu quero fazer um teste aqui. Hoje eu vim disposto a descobrir quem é o rapaz mais forte aqui dessa galera. E quem vai escolher são as meninas. O que vocês acham que aconteceu? Elas ficaram ouriçadas, né? E aí eu peguei aqui, comecei a passar no corredor e dizer assim, é esse aqui, fica de pé. Ele ficava aqui, é esse, não é, tal. Então, aqueles que tinham torcida grande, ele vai para frente. E assim eu escolhi uns 10 meninos. E agora, vamos escolher com a torcida. Esse, dá. E aí, de repente, aquele que tinha uma torcida menor, eu mandava voltar. Até que ficaram apenas 2. E quando ficaram os 2, eu disse, agora quem vai escolher sou eu. Vocês já escolheram, agora eu vou decidir quem é o mais forte.
Aí eu comecei a brincar, faz assim. E aí eles todos... Aí eu digo, acho que é esse aqui. Não, acho que é esse aqui. Aí tem uma hora que eu digo assim, é esse aqui, pronto, fechei com você. Não me decepcione, eu vou fazer um teste com você e você vai provar para essa galera aqui que você é o cara mais forte aqui. Mostra isso para essa galera. E eu pedi para o outro ficasse lá. Aí eu peguei do bolso, tirei um palito e disse, mostra que você é o cara e quebra isso aqui para todo mundo ver que você é forte. Ele pegou o palitinho, pum. Pastor, quem é que não faz isso? Eu cheguei para o outro, você não faz. E ele fez porque ele é mais forte que você. Não, eu faço. Não vai fazer. Faço. Eu digo, quer testar? Quero. Eu peguei o feixe de palitos e dei para ele. Então, se você é o cara, então quebra esse aqui. Não, você nem tentou. Ele pegou o feixe de palitos e tentou quebrar e não conseguiu. Agradeci, eles sentaram. Vamos para a lousa. E eu perguntei para eles, por que o fulano conseguiu quebrar o palito e o Beltrano não conseguiu? Porque o fulano é mais forte do que o Beltrano? Isso não prova nada. Mas por que ele quebrou, o outro não quebrou? Porque o primeiro tinha apenas um palito e o segundo tinha um feixe de palitos. Que lições nós podemos aprender com isso? Aí eu fui para a lousa. Aí eles começaram. Quando somos muito, nos tornamos mais fortes. A mensagem já começou. E são eles que estão ensinando. A união faz a força. E eu fui colocando lá, e escrevendo na lousa, e fui escrevendo. Aí eu disse, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos abrir o Salmo 133? Quem quer ler em voz alta aqui? Aí ele leu com muito vigor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, se eu chego lá falando apenas, eu não conseguiria alcançá-los. Então você, professor, precisa impactar o aluno. Precisa fazer com que ele se interesse. Teste ele. E você vai estar ensinando verdades, porque não são apenas as palavras, mas é o que a Bíblia diz. O que é mais forte é na hora de vamos ver o que a Bíblia diz, que a palavra diz. E quando você põe isso, de repente, ele descobre que essa verdade que ele acabou de aprender com aquele exercício, essa verdade está na palavra de Deus. Então é importante criar um projeto de contraponto ao que vem sendo ensinado nas escolas, para instrução em escolas bíblicas para as crianças. Está vindo aí as férias. Idealize uma escola bíblica de férias. Ensine essa garotada. Coloque esse tema para ensinar essas crianças. Discutam isto com as crianças, com os adolescentes. Agora não adianta você chegar como sendo assim o detentor da verdade. Não adianta. Você chegar aqui, vamos abrir a Bíblia e começar a falar, doutrinar e tal, porque vai entrar aqui e vai sair aqui. Você quer alcançá-los? Faz uma roda com eles e pergunta, o que você sabe sobre isso? Você vai se surpreender. Ele sabe mais do que você. Ele já ouviu mais coisas do que você. Ouça o que ele tem para dizer. Eu vi isso assim, tal. O que eles estão assistindo? Consulta isso. Eu fiz um comentário de uma revista de escola dominical, pela CPD faz alguns anos, e um dos temas era sobre fuja da imoralidade. E uma igreja me convidou para dar aula para as crianças, para os adolescentes do campo. E foi interessante porque eles fizeram um local especial e trouxeram todo o campo, os adolescentes, para aquela aula. E aí eu comecei fazendo uma enquete com eles. Qual é o programa da TV que você mais assiste? E a igreja essa igreja que eu fui, era uma igreja ultraconservadora. O pastor, ele falava um grande homem de Deus, e ele falava o seguinte, na minha igreja eu não faço retiros, porque não precisa, porque eu trabalho com a palavra. Os meus jovens, os meus adolescentes, ou seja, todos os problemas do mundo estavam lá fora, não ali dentro. Mas quando eu comecei com essa enquete, eu descobri que não era bem assim. Eu fiquei assustado,
Porque quando eu perguntei qual é o programa que vocês costumam mais assistir, sabe o que eles colocaram? Malhação. E a Malhação ensina as adolescentes a se relacionarem sexualmente. E eu assim respirei fundo e disse, não é possível, eu estou numa igreja ultraconservadora. E aí tinha a neta do pastor assim na frente, e ela era que puxava o grupo, né? E ela era neta de pastor, filha de pastor. E de repente eu pergunto, olha, mas qual é o segundo programa que vocês mais assistem? Sabe o que eles colocaram? Big Brother Brasil. Puxa vida. Aí eu falo e tudo mais, e no final lancei um desafio. Eu quero lançar um desafio aqui com vocês. Desafio número 1. Domingo ninguém assiste mais televisão. Domingo é o dia do Senhor. Quem quer fazer esse pacto com Deus? Para domingo você não vai assistir televisão. Você não vai ver essas coisas aqui e tal. Aí consegui assim alguns que aceitaram o pacto. Foram 3 coisas, não lembro a segunda, mas a terceira foi o seguinte. Vocês vão fazendo um propósito aqui com Deus para não ver mais Big Brother Brasil. Aí começaram, não pastor, não. Terça tem paredão, pastor, não. Perceberam? Então, nós precisamos chegar, irmãos, para impactar, para mudar isto, para mudar essa realidade. A gente precisa fazer algo, a gente precisa fazer. Então, você vai chegar, preparar-se para falar. Se houver caso nas escolas de banheiro multigênero, ou obrigação da criança de ser vestida com roupa de sexo oposto, eu coloco aqui como sugestão aos pais que recorram às instâncias superiores. Procurar um vereador da cidade que não apoia essa praga, ou um deputado que tem na cidade. Em último caso, garantir na justiça o direito do seu filho de receber uma instrução minimamente adequada. A gente precisa aprender a buscar os nossos direitos. Seu filho não é obrigado a fazer isso. Ele não é obrigado a participar de Halloween, ele não é obrigado a participar das festas juninas, de vestir roupa de mulher, e a menina vestir roupa de homem, não é obrigado a fazer determinadas coisas. Então, se você tomar conhecimento de que isso está acontecendo na sua escola, busque os seus direitos. Certo? Busque os seus direitos. Por quê? Como eu coloquei ontem, o Congresso rejeitou, que fosse colocado no PNE, no Programa Nacional de Educação, certo? A questão da ideologia de gênero. Mas o Supremo Federal, ele derrubou. Infelizmente está havendo uma confusão em termos de quem legisla nesse país, quem faz as leis. Então derrubou até que o Congresso, será mude ou faça qualquer coisa. Ou seja, então hoje não tem uma lei que regimente isso. Por isso, se a escola ela fizer, não tem lei que proíba a escola fazer. Então não tem lei que também obrigue a escola a fazer, mas não tem lei que proíba. Percebeu? Fica a critério de quem? Do professor. Mas seu filho não é obrigado a participar dessas coisas. Não tem lei que obrigue isso. Então você deve buscar os seus direitos. A orientação para adolescentes. Mas como é que eu faço com os adolescentes? O professor precisa compreender o adolescente. Aí eu coloco, procurando ouvi-lo. Ouça o adolescente. A gente às vezes já tem as coisas muito prontas, muito preparadas. Respostas que eu digo às vezes até enlatadas. Com o adolescente isso não funciona. Não adianta você dar um sermão para o adolescente, está errado, é proibido, não sei o que lá, blá, blá, blá. Não adianta. O que vai adiantar é você primeiro ouvi-lo. É por isso que o professor tem que se preparar muito, biblicamente.
Você tem que ter um argumento bíblico para mostrar para ele. Não é eu acho, eu penso. Não, é o que a Bíblia diz. Porque se eu defendo o que a Bíblia não diz, eu também estou errado. Eu preciso defender o que a palavra está dizendo. Então eu tenho que ter uma resposta para ele. Mas como eu vou dar uma resposta se eu não ouvir, se eu não entender o que ele pensa? E eu preciso entender qual é a motivação dele para isso. Então você tem que ser cordial, ter respeito, amor, sendo um impacto, tornando-se um modelo e criando um vínculo afetivo. Assim você exercerá influência sobre a sua vida. Aqui eu coloco uma coisa muito importante, irmãos, que é a questão do modelo. Às vezes, a forma como agimos ou como nos comportamos fala muito mais alto do que o modo como falamos. Então você é um modelo, você é um exemplo. E o seu aluno, ele te observa. Professor desempenha o papel de conselheiro, podendo ajudar o adolescente a lidar com seus problemas e frustrações. Se você for realmente amigo do adolescente, seja aquele professor, certo? Entenda um pouco sobre aconselhamento. Aqui eu coloco, eu tenho 2 capítulos que eu abordo só sobre aconselhamento. Eu mostro como você fazer uma entrevista, como você fazer coleta de dados, como você dar um feedback, certo? Aqui eu mostro alguns instrumentos que você pode usar num processo de aconselhamento, tal. Isso é muito importante. Então, seja um conselheiro, um professor que inspire confiança e se relacione bem com seus alunos. Eu estou na página 52, tá? E se relacione bem com seus alunos, torna-se um conselheiro em potencial. Um aluno que confia em seu professor jamais deixará de procurá-lo. Ninguém melhor do que o professor para orientar o seu aluno. Por quê, irmãos? O pastor está aqui ensinando, como eu estou aqui, nesse momento aqui falando para vocês. Dificilmente alguém vai dizer, pastor, não, para não interromper. E se alguém tiver uma dúvida, vai para casa com a dúvida. Mas o professor é a pessoa que está muito próxima do aluno. Muito próxima do aluno. Então, se você está próximo dele ali, e você demonstrar, passar confiança, esse aluno ele vai confiar em você, e ele vai falar o que está acontecendo na vida dele para você. Outra coisa, se interesse por ele. Procure criar grupos. Hoje tem o WhatsApp. Crie um grupo no WhatsApp com seus alunos. Converse com eles todos os dias. Observe, não só na escola dominical, no dia que ele faltou, mas observe a frequência dele nos cultos, se ele está vindo, se ele não está vindo. Procure saber o que está acontecendo. E eu uso uma expressão, que é uma expressão forte, certo? Então o professor, ele precisa adotar os seus alunos. Eu dou sempre exemplo do meu professor de escola dominical, quando eu era criança. Ele adotou os seus alunos, era o irmão Zezinho. Irmão Zezinho era uma pessoa semi-analfabeta, mas tinha um diferencial, ele amava aqueles alunos. Irmão Zezinho, ele morava numa casa de chão batido, um homem simples, de poucos recursos, não sei como, mas ele chegou a levar toda a classe para a casa dele e dar um almoço para todos os meninos, ainda fazer brincadeira lá, daquele quebra-pote, não sei como é que chama aqui, lá no Nordeste assim. E enfim, ele fazia isso. No culto de doutrina, no culto de ensino, Mozezinho, ele tinha uma banca assim do lado, onde era da banda, ele sentava com toda a sua classe ali. Ele dobrava o joelho com os alunos e ficava ali. Vamos orar, vamos orar. E a gente estava conversando, oração, vamos orar. No domingo, tinha aqui atrás do púlpito, tinha uma galeria. E o coral sentava na galeria. E ele fazia parte do coral. E ele ficava lá, e tinha assim, aquelas escadinhas, né? E ele era do tenor, ele ficava ali. E ele ficava vendo tudo. Se um menino, um aluno dele, se levantasse para ir na lateral, ele não esperava que o pai fosse. Ele ia buscar o aluno.
Quantas vezes ele nos buscou lá fora? Sabe o que ele dizia? Meus filhos, era assim como ele nos tratava. Meus filhos, eu estou ficando velho. E um dia vocês vão me substituir aqui. Vocês serão pastores, evangelistas, missionários. E eu, com 16 anos de idade, eu assumi aquela classe como professor titular. A classe que irmão Zezinho me deu aula. Ele ainda me viu os meus primeiros passos no ministério. Por quê? Porque ele adotou os seus alunos. Caro professor, eu vou repetir mais uma vez. Me perdoe por estar sendo tão repetitivo. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. Ou fazemos diferente ou perdemos essa batalha. Coloca diante de Deus e diz, não vou deixar que aluno nenhum meu se perca. Coloque isso diante do Senhor. E dê esse suporte que eles precisam. Ajude os seus alunos. Você precisa impactá-los com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, use a palavra, o poder da palavra. Hebreus 4:12. A palavra é viva. A palavra é eficaz, produz resultados. A palavra é penetrante. Então, use a palavra de Deus e você estará ganhando o seu aluno. Professor, ele tem um papel preponderante no processo de ajuda, podendo contribuir para que o adolescente identifique suas dificuldades e aprenda a lidar com elas. Os conflitos nessa fase da vida, apesar de incômodos, são necessários. Passar por eles não é certamente uma tarefa muito fácil para o adolescente, mas pode ser uma grande experiência para a sua vida e que pode contribuir para seu amadurecimento e crescimento espiritual. Você é esse instrumento que Deus colocou ali para ajudar o seu aluno. Então, o assunto sobre a ideologia de gênero, a homossexualidade, deve ser tratado abertamente à luz da Bíblia. Quando eu digo aqui abertamente, deixa eu colocar uma aspas aqui. Precisa ter muito cuidado quando a gente trata sobre esses assuntos. Por quê? Não é você, o falar abertamente, você trazer aqui coisas que desperte o adolescente. Você não precisa ensinar nada, eles já sabem tudo, porque eles veem mais do que você. Não estou falando que você vai ensinar detalhes para eles. Eu fui para uma igreja em Brasília, faz alguns anos, e fui levado para falar sobre dentre os temas, era um grupo de jovens e adolescentes, dentre os temas estava o tema sexualidade. E a diretoria da igreja sentou assim na frente. E eu falei, normalmente, usei meus slides. Por quê? Porque eu trabalho no sentido de tratar os problemas e ajudar as pessoas a sair deles. Então, se eu vou falar de algum tipo de situação relacionada à sexualidade, eu vou falar no propósito de ajudar, e não fazer chacota, fazer brincadeiras, ou usar determinados termos banais. Quando terminou, aí eu fui almoçar com a diretoria da igreja. E o pastor, ele chegou para mim e disse, hoje eu aprendi uma coisa, que para cada área você precisa de um profissional. E ele então chegou para mim e disse, olha pastor, o senhor acha que a diretoria estava ali porque queria prestigiá-lo? A gente nem conhecia o irmão. Eu fui convidado não pelo pastor, fui convidado pelo líder da mocidade. E o líder da mocidade estava com problemas. E ele disse, nós fomos ali porque se o irmão tivesse um deslize, eu ia desmascarar, não irmão, mas o líder da mocidade. E ele contou o que aconteceu no ano anterior. Ele trouxe uma pessoa aqui, e essa pessoa então colocou termos, que nem convém comentar aqui, sobre a sexualidade, colocando coisas banais mesmo assim, e que algumas pessoas seriam envergonhadas. E ele então disse, quando convidar o irmão, a gente não sabia quem era o irmão, e disse, se é mais um que vem fazer esse tipo de coisa aqui, vamos parar imediatamente. Então precisamos ter cuidado, por quê? Às vezes a gente acha que está ajudando e a gente está despertando. Precisa ter cuidado, principalmente quando você fala para criança e quando você fala para adolescente, para você não estar despertando. Eu, como psicólogo, como pastor,
criei os meus filhos, eu nunca senti necessidade de sentar com eles aqui para dar uma aula sobre sexualidade. Mas eu nunca deixei uma pergunta sem respostas. Minhas filhas, hoje, todos três são casados, e hoje elas falam abertamente dos seus problemas, problema de saúde, qualquer coisa, sem nenhuma restrição comigo. Sem nenhuma vergonha de conversar, até porque sempre dei abertura para isso. Eu lembro que meu filho, quando eu tinha 6 anos, eu criava uma cadela pastor, bem grande assim, e aquela cadela assim, eles faziam dela como se fosse um gato, puxava na cauda, e eu tinha um receio assim, porque ela era meio brava, né? Mas eles brincavam e tal. E um dia ele está correndo com a Frida para lá e para cá, aí ele chegou para mim e disse: pai, por onde que nascem os cachorrinhos? Eu levantei a cauda da cadela e disse: é por aqui. E ele correu, continuou brincando. É o que ele queria saber, só isso. Eu não preciso ficar vermelho e não sei o que lá. Não, nada disso, não precisa isso. Certo? Mas não deixe seus filhos sem resposta. Agora, sempre use a palavra de Deus. Sempre use a palavra de Deus quando você for instruir. Eu vou correr um pouquinho. A habilidade do professor para lidar com o adolescente. O professor precisa ter habilidade para lidar com os problemas do adolescente. Não deve ignorar suas perguntas, mas dar atenção ao que ele fala, respeitando suas opiniões, porém deve apresentar sempre soluções à luz da Bíblia. Não deve usar apenas a proibição, é mais eficaz dar e dividir responsabilidade para a vida. Eu costumo sempre dizer, o que é proibido se torna mais desejado. Há 2 princípios que regem o comportamento do ser humano: o princípio do prazer e o princípio da dor. Tudo que nós fazemos na vida, a gente faz ou para obter prazer ou para evitar a dor. Por que alguém chega e de repente compra algo que não consegue pagar? Por quê? Porque ele vive um prazer momentâneo. Ele não planejou. E aquele prazer pode levar ele a uma dor. Por que a gente come às vezes exacerbadamente? Certo? Por quê? Porque comer é prazeroso. E se a gente não souber lidar, de repente a gente come a mais do que devia. E isso vai causar dor quando a gente olha para o espelho. Então, quando você trabalha mudança de comportamento, você trabalha muito isso, certo? É mostrar que um sacrifício hoje feito, ou seja, que representaria uma dor, levar a pessoa a ver o prazer que ele poderá ter conquistando aquilo que ele precisa. E aí, ele vai sair da condição do não poder para o não querer. Então, por que você não faz isso? Ah, porque eu não posso. Porque você não pode? Porque sou crente. Porque você não pode? Porque o pastor proíbe. Porque você não pode. Certo? Então, o proibido passa a ser desejado. Agora, por que você não faz isso? Porque eu não quero. Então, para você trabalhar com o adolescente, você precisa conscientizá-lo. É diferente de proibir. Você pode até fazer. Eu costumo dizer para ele o seguinte: Deus não é um estraga-prazeres. Não é um estraga-prazeres. Ele não te proíbe fazer nada. Está lá em Eclesiastes. Jovem, viva a tua mocidade e faça tudo o que tiver à sua vista. Tudo que a sua vista alcançar. Está escrito lá em Eclesiastes. Porém, saiba de uma coisa: um dia Deus te pedirá conta de tudo isso. O que você desenvolve? O princípio da responsabilidade. E amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, que eu vou falar mais para os pais. Eu vou falar no final sobre alguns princípios que devem ser ensinados para os filhos. Então o professor, ele deve ensinar. Outra coisa, deve levá-lo a participar das atividades da igreja. Uma pessoa que está envolvida, trabalhando, ativo, ele tem menos tempo para pensar e fazer coisas erradas. Então procure dar trabalho para eles. Se você der trabalho para eles, eles não darão trabalhos para você. Então aqui tem dirigentes de congregação. Faça trabalhos. Dê trabalho para essa garotada.
E você dando trabalho para eles, eles não darão trabalho para você. Aí vem a instrução da palavra de Deus. E nós precisamos trabalhar ensinando a Bíblia, ensinando a palavra do Senhor para ele. E eu fui esquecendo de passar aqui, não foi? Muito bem, estamos caminhando já para o final. A ação pastoral. O que o pastor, a igreja, ela pode fazer? Eu coloco algo importante, deixa eu ver aqui a página para a gente localizar. Página 31. E eu coloco que a igreja não pode estar alheia em relação à ideologia de gênero. Não podemos tratar isso como assunto secundário, mas como algo que ataca diretamente as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isto e levarmos de fato isso a sério. Eu estive em Brasília recentemente, numa igreja, um pastor muito amigo meu, e ele disse: pastor, eu preciso de uma orientação. O que eu faço? Ele disse: recentemente, um rapaz, um menino, um garoto de 14 anos, aceitou Jesus como Salvador. E esse garoto, ele tem assim, aqueles trejeitos de um homossexual. Mas não é só isso. Ele já está no grupo lá, e a gente começou a ficar preocupado, ele junto muito dos meninos e tudo mais. Mas não é só isso. Ele diz que ele é trans. E ele, ao invés de ir no banheiro dos homens, ele vai no banheiro das mulheres. Porque ele diz que ele é trans. O que eu faço? Percebeu onde nós estamos chegando? Aí nós precisamos ter cuidado. Por quê? Se você tomar uma atitude dura e houver uma denúncia, você poderá ser considerado homofóbico e você pode até ser punido, até ser preso por causa disso. Deixar que ele frequente o banheiro das meninas não está correto. Aí você precisa ter muito jeito para conversar. Eu disse: olha, irmão, eu até aconselharia que você procurasse uma ajuda, talvez do Ministério Público, talvez algum advogado, alguém da área que entenda de leis, para o irmão saber agir nesse momento. Então aqui eu tomo a liberdade, pastor Haroldo, de me dirigir aos dirigentes. Se acontecer algo desta forma, antes de você tomar qualquer decisão, procure o seu pastor. Ele vai saber lhe orientar. Não haja simplesmente pelo impulso, porque a Bíblia diz assim, a palavra, ir lá e tentar agir, porque hoje tudo é filmado. Entendeu? Daqui a pouco vai para o Chico Gospel, daqui a pouco vai estar não sei onde, e vai estar o seu nome. E vai estar o nome da igreja. Então hoje a gente precisa de cuidados. Então você que é dirigente, você que é responsável, antes de tomar qualquer decisão hoje, precisa, graça de Deus, não tome decisão inseguro, ou apenas movido porque o certo é isso, eu vou fazer. Não, a gente precisa se inteirar das leis. E é por isso que eu trouxe aqui para os irmãos, dentro dos reflexos da ideologia de gênero, a decisão do STF sobre a equiparação da homotransfobia a crime de racismo. A coisa está estreitando de tal modo que, se for interpretado que o seu comportamento foi homofóbico, então poderá haver sanções, poderá haver determinadas coisas contra você. Só que a gente precisa também saber se nós estamos dentro daquilo que é o certo. Poderemos ser levados aos tribunais, sermos julgados e acontecer como lá atrás com
os discípulos no início do cristianismo, porque defendiam a sua fé. Agora, defender a fé não significa você atacar as pessoas. Não significa você escarnecer dessas pessoas. Você fazer chacota dessas pessoas. Eu fiquei muito triste, mas muito triste, quando aquele ator, Paulo Gustavo, né? Acho que é Paulo Gustavo, que morreu de Covid, e quando ele estava internado, comentários que eu vi de crentes fazer em relação àquele rapaz. Eu fiquei triste. Porque colocavam aquela coisa, não, porque blasfemou, porque não sei o que lá, quem somos nós? Você não é juiz. É melhor ficar em silêncio. Se você entrar, eu estou ali nas redes sociais, eu nunca quis isso, as pessoas chegavam, pastor, só tem vídeo. Não, não tem nada disso, não tinha YouTube, não tinha nada. Criei depois da pandemia, até porque, até minha esposa, um dia eu cheguei, fiquei assim, 2 semanas parado em casa, meu Deus, e agora, o que vai fazer? As igrejas estão fechadas, as escolas teológicas, tudo fechado e tal, o que eu vou fazer? E minha esposa, sabiamente, ela disse assim, se você não pode ir até a igreja, porque ela está fechada, por que você não traz a igreja até você? E foi aí que eu vi como a palavra de Deus. Aí eu fui, criamos o Instagram para a empresa, enfim, e mesmo assim ainda não alimento tanto e tal, mas se quiser seguir, vai lá, Pastor Jamel Lopes, entendeu? Tem vários vídeos, tem mais de 70 vídeos no YouTube, você aproveita lá, já deixa o seu like lá, né? Deixa o seu joinha, certo? Já se inscreve, estou aprendendo, viu? Já faz isso lá no Instagram e tal, muito bem. Mas a gente precisa ter cuidado. Então, página 32, eu coloco aqui que a decisão do STF sobre a equiparação da homotransfobia a crime de racismo. E aqui você vai vendo, depois você lê com calma em casa, entendeu? O que foi decidido em 2019 nos autos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tal, da relatoria do ministro Celso Mello. Aí você vai vendo isso aqui. Então, a partir de hoje, a partir dessa data, né, que foi colocado isso, serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e contra homossexual ou transexual. Aí quando eu coloquei, se você for nas minhas redes sociais, você não vai encontrar nada de política, você não vai encontrar nada sobre, assim, eu não coloco vídeos, eu não compartilho nada disso, não trago notícias de nada. Não sou contra quem coloca, eu não sou contra, só que eu coloco que eu não preciso fazer isso, tem muita gente fazendo já. Eu prefiro trazer uma palavra de Deus para você. Prefiro colocar o seguinte, então lá você não vai ver nada de desgraça, aconteceu um acidente, aconteceu não sei o que lá, ou então o país está não sei o que, o STF não sei o que lá, então, não vai ver nada disso. Ah, pastor, não sou alheio nada disso, eu acompanho, mas eu não preciso comentar isso. Tem que ter aquele lugar que você tem que se desligar disso. E você vai ter um versículo todo dia que alimenta a sua alma. Algo que realmente traga sustância para a sua alma, para o seu espírito. E a gente se desligar dessas coisas ruins, dessas coisas negativas. Mas, cuidado, certo? Quem você segue, cuidado, entendeu? Aqueles, como é que chama? Quando a gente compartilha determinadas coisas, principalmente fake news, certo? E quando você simplesmente dá lá o seu joinha, cuidado. Então, a gente observa que essas leis, elas estão cada vez mais estreitando a nossa vida como cristão. E a gente precisa ser esperto. Outra lei é a famosa lei da mordaça, o movimento LGBTI+, que é essencial o direito de expressão dos evangélicos, estabelecendo a lei da mordaça. O STF está sendo acionado pelos gays para garantir os direitos por eles estabelecidos. É um grupo minoritário, mas que está ditando as coisas.
Eles têm pressa, querem acelerar esse processo, querem ser uma categoria especial de pessoas, querem que a população aceite sem questionamento o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por casais de homossexuais e tantas outras questões. Então, a gente precisa entender, irmãos, a gente não pode discriminar essas pessoas e nem tampouco falar mal delas. Agora, o que a gente não pode também é simplesmente fechar os olhos e concordar, porque a Bíblia coloca isso, ela é clara, a Bíblia fala sobre o pecado. Mas é importante sabermos lidar com isso. O problema da homossexualidade na igreja é algo assim bastante sério, porque além de a gente ter uma certa dificuldade com quem está vindo de lá para cá, está surgindo muita coisa dentro das nossas igrejas, principalmente entre adolescentes. Muita coisa. E a Bíblia, ela é muito categórica. Os escritos bíblicos são muito explícitos sobre o assunto. Em toda parte, a Bíblia se refere à homossexualidade como um pecado e não como uma doença. E aqui tem as referências, Gênesis 19, Levítico, 1 Coríntios, Timóteo. Em casa, dê uma lida sobre isso e você vai ver que a Bíblia, ela mostra como pecado. Mas as pessoas que vivem esse problema, elas precisam, de certo modo, da nossa ajuda. E aí eu coloco que o papel da igreja é um papel de acolhimento. Eu vou repetir, acolher não significa concordar com o comportamento. Eu não posso expulsar, eu não posso simplesmente tirar essas pessoas daqui. Pastor, mas como é que o senhor vê? O senhor acha que a pessoa pode mudar seu comportamento? Sim. Sim. Eu já acompanhei situações assim. Mas como isso acontece? Imagina a pessoa que ela coloca o seguinte: ela se diz assim, é um homem que ela sente que ela é uma mulher que está num corpo de homem e vice-versa. Como ajudar uma pessoa dessa forma? Então eu vejo que a gente precisa de sabedoria de Deus para lidar. Qualquer coisa que você venha a fazer, isso poderá, de alguma forma, repercutir o modo como você fizer. Mas eu vejo essas pessoas como criaturas que precisam da graça salvadora pregada na Bíblia. Está escrito lá, e eu coloco isso aqui na apostila, que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, como tratar sobre essa questão na igreja? Então, defendemos uma orientação ou um aconselhamento bíblico para os que desejam curar-se ou libertar-se, né? Esse termo curar-se eu coloquei entre aspas, porque assim, eles lá fora, quando vê esse termo, né, é terrível. Então, eu fiz propositalmente, coloquei aqui, a gente deve usar mais o termo libertar-se. Como ajudar essas pessoas a se libertarem? Irmãos, até hoje, não se sabe ainda a causa disso. Eles já tentaram provar pela genética, não existe uma comprovação genética. Não existe. O que eu tenho visto é que essas pessoas, hoje não, talvez está mudando justamente por conta desse comportamento da sociedade, mas pessoas sofridas. E essa tendência à homossexualidade não é que é o pecado. O pecado é a prática, assim como a heterossexualidade. Toda e qualquer prática sexual fora do casamento é pecado. Que seja heterossexual ou homossexual. Então, a pessoa pode até ter esse problema, mas ela pode, de certo modo, se ela não superou na mente dela, no enfim,
ela pode fazer como Paulo coloca, se tornar um eunuco, por livre vontade, para servir a Deus. Eu certa vez estava na igreja, faz muitos anos isso, naquela época não era proibido tratar, não era proibido tratar. E eu dei uma palestra numa igreja para um grupo de jovens, era na cidade que eu morava. E aí, quando terminou aquela palestra, um rapaz me procurou. E ele disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele disse: pastor, é o seguinte, eu tenho um problema comigo. Era um moço crente, tocava guitarra na igreja. E ele disse: pastor, eu não sinto atração nenhuma por uma mulher. Eu vejo um homem, eu sinto atração, mas uma mulher é como se fosse uma tábua, uma coisa assim, que eu não sinto absolutamente nada. Eu procurei meu pastor e perguntei para ele o que fazer. Ele disse para mim que isso é uma casta de demônios que só pode ser liberta com jejum e oração. Pastor, tem um ano isso que eu conversei com o meu pastor. Onde tem uma vigília, eu estou na vigília. Onde tem um culto matutino, eu estou lá. E eu jejuo toda semana, pastor. Mas não consegui melhorar um pouquinho assim. E o diabo começou a colocar na minha cabeça que eu tenho que tirar a minha vida. E meu pai tem uma espingarda em casa, aquela soca tempero, daquele. E eu já pensei de carregar aquela espingarda e dar um tiro e acabar com a minha vida. E ele perguntou para mim, eu queria só perguntar uma coisa para o senhor, tem jeito para mim? Peguei meu cartão e disse: olha, amanhã eu começo a atender às 8 horas, mas vai às 7 horas, que amanhã eu vou abrir uma sessão, e 7 horas da manhã eu vou te atender. 7 horas ele estava lá no consultório. Eu acompanhei esse rapaz durante 3 anos. Eu lembro que eu pegava uma planchetinha que eu uso, e eu fui mostrar para ele o que é o sexo. Eu digo, o sexo é aqui na mente. Fui mostrar para ele por que um homem sente ereção. E fui mostrar para ele o hipotálamo, a hipófise, e como isso funciona, as gônadas, os hormônios, como isso funciona. E fui mostrando para ele, dando uma aula para ele. Olha, o sexo é isso aqui. Em algum momento essa coisa se inverteu. E aí esse garoto, ele tinha sido abusado pelo próprio irmão, de uma família numerosa, muito grande, e ele tinha 7 anos, 6 anos, 7 anos, o irmão dele com 16, 17 anos, passou a violentar ele e usou ele muitas vezes. Ele disse que quando eu tinha 14 anos, ele tinha uma vizinha lá, uma senhora, uma jovem senhora, e um dia ela chamou ele e levou para o quarto e se despiu. Ele disse, quando viu ela despida, ele disse que de repente entrou em pânico, em parafuso e correu. E a partir dali ele deduziu que nunca poderia ter uma relação heterossexual. E eu fui mostrar para ele que ele poderia ser. Eu disse, se você consegue sentir ereção diante de um homem, você consegue ter diante de uma mulher. Eu fiquei 3 anos trabalhando com ele. E eu tive a oportunidade de casá-lo e ser o oficiante do casamento dele. Recentemente eu fui, casamento da minha sobrinha, lá em Maceió, e eu pude encontrá-lo. Ele tem um filho adolescente, ele me abraçou, e ele está hoje como um heterossexual. Então é possível, e eu até coloquei para ele, o problema da homossexualidade, a gente condena, mas ele de repente aceitou Jesus, mas ele não está praticando o sexo, não podemos condená-lo. Pode haver uma mudança? Pode haver. Mas o que fazer? Eu vou terminar com isso aqui. O que fazer de fato para que ocorra essa mudança? Então, o pastor, o dirigente da congregação, precisa saber lidar com essa situação e ajudar a pessoa a se reabilitar. Então, os passos que são importantes no processo da reabilitação. Primeiro, desejar vencer ou dominar os desejos e as paixões carnais. Então, eu trabalho com a pessoa nesse sentido. Hoje, eu não trato mais pessoas no consultório. Agora, como pastor, não no consultório, eu trabalho com aconselhamento. Então,
hoje, até porque é proibido, mas eu sou um servo de Deus. Então eu posso não agir profissionalmente lá no consultório e tudo mais, porque eu estarei indo de encontro ao conselho. E aprendemos a respeitar a instituição que fazemos parte. Se isso é uma decisão, é uma lei, eu não vou transgredir contra isso. Mas eu sou um pastor antes de ser psicólogo. E eu sou um servo de Deus. Então, se alguém me procura para uma ajuda, então eu vou, não como profissional, mas como servo de Deus, eu vou abrir a Bíblia e eu vou ajudar essa pessoa. E você pode fazer isso. Aqui nesse livro, eu mostro algumas coisas que você pode fazer para ajudar uma pessoa que é homossexual a superar isso. Outra coisa, renúncia. Você precisa levar essa pessoa a renunciar a si mesma. Terceiro, procurar se fortalecer em Deus. Precisa realmente fortalecer em Deus. Ele precisa desenvolver uma vida com Deus. E quarto, a reestruturação da vida como um todo. No livro eu falo sobre isso, como você faz essa reestruturação. São as áreas da vida. A pessoa precisa mudar os seus hábitos, suas amizades, precisa mudar o seu consumo de mídia, o que ele acessa, o que ele vê, enfim, ele tem que mudar completamente a vida dele e ser comprometido com Deus realmente para poder mudar a sua vida. Eu creio na mudança. Aqui estão os nossos endereços eletrônicos. Eu trouxe esse material aqui, a psicologia aplicada à educação, e rapidinho, estou terminando já, mais 3 minutos. Esse material eu escrevi especificamente para o professor da escola dominical. É como você usar, sem entender o comportamento, para poder de fato ajudar. Por exemplo, eu começo aqui na primeira parte sobre a introdução à psicologia da educação. Aqui eu falo desde o nascimento e as implicações da vida futura do bebê, o desenvolvimento cognitivo, como isso acontece. Eu falo sobre a plasticidade neural, a inteligência humana, a inteligência emocional, motivação e aprendizagem, o professor e a síndrome de burnout, professores que estão aí estressados, cansados. Na segunda parte, eu abordo sobre os problemas e as dificuldades de aprendizagem. O porquê de não aprender. Os tipos mais comuns de dificuldades de aprendizagem. A indisciplina na sala de aula e o fracasso escolar. A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Aqui na terceira parte, eu abordo sobre a educação e a influência dos meios de comunicação. Falo sobre o poder da mídia eletrônica, o impacto da TV no processo da aprendizagem, as facilidades e riscos da internet, a influência do espiritismo na mídia, a mídia e o consumo, a mídia e a moda, a mídia e o culto ao corpo, uma fábrica de sonhos e ilusões, as mensagens subliminares e usando os meios de comunicação no processo de aprendizagem. Depois eu trabalho sobre a educação cristã e a praxe pedagógica. Aqui eu falo sobre os fundamentos da educação cristã, a EBD e o seu papel no contexto da educação cristã, a importância da pedagogia na educação cristã, e trago princípios de didática e o processo de ensino-aprendizagem. Na quinta parte, aqui eu trago sobre dinamizando o ensino na escola bíblica dominical, como alcançar o aluno, usando a psicologia nas salas da escola dominical, usando recursos audiovisuais. Eu ensino como criar os recursos. Às vezes você tem um data show, eu não tenho um data show, então faz ali um flanelógrafo, certo? Como se faz um cartaz de prega. Aqui mostramos o passo a passo. Como que eu monto, por exemplo, aqui, aquele varal. Então tem várias coisas aqui que eu coloco, ensinando como você fazer, como criar determinadas atividades. E eu termino, na última parte desse livro aqui, com exercícios práticos de dinâmicas de grupo. Aqui eu trago, em média, 400 dinâmicas de grupo. Técnicas educativas, exercício de motivação, aprendendo brincando, desenvolvendo a integração e socialização da classe, desenvolvendo a criatividade, dinâmica para a memorização de versículos e maneiras práticas e divertidas para a formação de equipes. Então, material que vai ajudar você na escola dominical. É um material que eu trago a psicologia à luz da Bíblia e também numa linguagem bem acessível para o professor. Esse livro aqui, por incrível que pareça, ele é maior do que esse, mas tem menos páginas, porque a CPD economizou, colocou uma letrinha bem pequena e quase não deixou margem aqui para não ficar tão grande, porque esse aqui já tem 500 e poucas páginas e esse aqui ficaria com mais de 600. Então, mas é um material que você poderá usar.
esses livros, se você ver, por exemplo, na CPAD, esse custa R$ 74,95. Pode entrar no site da CPAD que você vai ver que é esse preço. E esse aqui custa R$ 79,95. É R$ 80 lá na CPAD. E eu estou fazendo uma promoção aqui para os irmãos especificamente. Você vai levar os 2 livros por apenas R$ 130, ainda pode parcelar isso no cartão em várias vezes. Aproveita, o Tiago está aí, e ele está bonzinho hoje, e você pode então adquirir esse material. E eu vou fazer um negócio muito bom com você. Ó, você vai pegar esses 2 livros, vai pagar R$ 130 e você vai escolher um outro de brinde lá. Diga para o Tiago lá que eu disse isso, e ele vai te dar um livro de brinde. Tem uns livros ali que eu escrevi, tem um lá que é bem interessante, que é Zeca, a Coruja Deus. É uma fábula que eu escrevi, e esse livro eu conto a história lá de uma, vocês vão conhecer lá, né? Uma coruja que no final achou que era Deus. Muito bem. E esse material aqui é um curso que estamos dando para professores de escola dominical. Então o material, ele vem inclusive com caderno, vem então um material que você pode fazer esse curso. Aqui nós temos as disciplinas de psicologia e liderança cristã, dinâmicas e prática de ensino, didática, né? Educação cristã e introdução à teologia sistemática. Eu tenho as novidades, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas nós criamos hoje, né, nós temos o nosso Instituto Educacional. Temos temos 16 cursos lá, você pode fazer cursos, temos tanto a teologia como capelania, como o EBD, temos vários cursos. E agora nós fechamos um contrato com uma faculdade, a FATIM, e estamos com cursos reconhecidos pelo MEC. Então, se alguém aqui tiver interesse, por exemplo, de fazer psicanálise, um curso de pós-graduação em psicanálise, nós estou com um polo em Campinas, e estaremos com esse curso. Você pode fazer à distância, pode fazer daqui, esse curso. Outro curso também que eu estou dando é capelania, reconhecido pelo MEC. Eu tenho na minha plataforma a capelania, que ela é um curso livre. Você pode entrar lá e você faz o curso livre. Mas agora nós temos a capelania reconhecida pelo MEC. Pelo curso do MEC, você pode, inclusive, prestar concurso. Quem pretende aqui prestar concurso para capelão do Exército, da polícia, de hospital, enfim, você pode, de repente, se tornar um capelão oficial através desse curso. E nós temos também a teologia reconhecida pelo MEC, que você pode fazer também à distância. E o bom é que é uma aula por mês, é um sabadão que você vai, então, estudar, certo? Pela FATIM. É uma faculdade, se alguém tiver interesse, eu passo o site da faculdade, se conhecer. Eu tive a oportunidade de ir pessoalmente, pessoal cristão, pessoal muito comprometido com Deus, e você pode consultar no MEC. Muito importante que antes de fazer qualquer curso superior oferecido, entra no MEC. Vai lá, se tiver registrado no MEC, é confiável. Se não é registrado, não é confiável. Então eu assumi porque é uma escola que realmente ela é reconhecida e aprovada pelo MEC. Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se assim Deus nos permitir.